O conflito na Índia Ih, com o rapaz, Paquistão, aquilo ali tá bravo, hein? na Caxemira. Aquilo ali tá muito complicado e preocupante. Tá muito preocupante. Por quê? Vou dar um exemplo. Aham. Deixa eu ver a data aqui, deve ter sido 2019, 18. Bill Gates estava falando que ele queria evitar o aquecimento global escurecendo a atmosfera. Lembra dessa? Nossa, aham. Aí eles foram para a Noruega fazer um teste disso, soltar umas partículas no ar para ver se escurecia. Houve tanto protesto que eles desistiram de fazer essa história. Aí eu falei, pô, graças a Deus, né? Porque quem vê Matrix, Highlander 2, que sabe que esse negócio pode escurecer. Tem aquele Expresso... Esqueci o nome do filme, que é um trem que fica rodando, que os caras... Expresso do Amanhã, acho. Expresso do Amanhã. Eles tentaram fazer isso, só que esfriou demais, virou uma era E eles têm que glacial. estar sempre dentro do sol, né? Onde bate a luz. E né? rodando ali e tal. Porque realmente tem um risco grande aí de dar um problema, né, geofísico aí. Aí o que acontece? Semana retrasada começou a surgir notícias que a Inglaterra estava voltando com esse projeto. Tá brincando. Aí eu falei, pra que os caras vão voltar? Aí tá todo mundo no negócio de conclave, Aham. aí não tá prestando atenção. Mas eu ouvi isso, eu falei, cara, Conclave é uma cortina de fumaça para alguma coisa que tá passando. pô, distraiu. Eu fiquei, isso tá estranho. Aí comecei a ver a Universidade de Harvard falando que quer fazer isso de novo. E aí, o que aconteceu? Os caras, eu descobri lá, esbarrei num artigo acadêmico, eu não lembro. É um artigo acadêmico impressionante, porque ele tá no site do Boletim dos Cientistas Atômicos, que são os caras que ficam originalmente tentando impedir uma terceira guerra mundial nuclear. Depois, eles estão tentando hoje, além da guerra nuclear, tentando impedir o aquecimento global também. Esse artigo que está no site deles, eu não vou me lembrar o título, mas se você procurar, você acha, sei lá, bota escurecer, bota em português mesmo, escurecer o sol, Boletim de Cientistas Atômicos, vai aparecer. Eles propõem o uso de armas nucleares explodindo certas reservas minerais no planeta para lançar essas partículas na atmosfera para escurecer o Sol. Aí eu falei, pô, aí já mistura arma nuclear com o negócio, né? Uhum. Os caras estão dizendo que se acontecer essa guerra nuclear ali na Caxemira, porque a Caxemira é uma região que você tem Paquistão, Índia e China, e os três têm arma nuclear. E Paquistão já falou, ó, se cortar o fornecimento de água para nós, a gente vai entender como um ato de guerra, a gente vai jogar bomba em cima. Porque acho que, sei lá, 30% da água que o Paquistão usa vem da Índia. Uhum. E se eles fecharem a torneirinha, os caras morrem. Porque a agricultura deles depende disso. Então, eu já tô pensando, será que tem alguma conexão com esse negócio de voltar com esse papo de escurecer o sol e a encrenca que tá rolando lá na Índia? Será que vai ter uma guerra nuclear ali e vai ter um tipo de inverno nuclear? E os caras já estão tentando se preparar. Aí tem algo ali. Tem algo ali, não. Pode dar uma zebra federal ali no Paquistão e na Índia. Eu tava vendo, se eu não tô enganado, esse ano subiu gigantescamente o peso do gelo nos polos. Sim, aumentou, né? O aquecimento global foi revertido, né? Saiu agora, né? Ontem. Tipo, bilhões de toneladas de gelo a ser adicionados. Então, e aí sai novo, eu quero ver. Tem verificação de pares, como que é os dados. Não, aí entra o Elon Musk falando do perigo de uma nova era glacial e o Trump também falando. Se pegar uma nova era glacial, é loucura, ali o Canadá realmente vai ser empurrado. Ali tá bravo, porque aí você tem aquela ideia da disrupção das correntes do Atlântico, né? Porque está acontecendo um fenômeno nas correntes do Oceano Atlântico que, quando eles acontecem de tempo em tempo, você tem um resfriamento da temperatura do oceano e uma espécie de mini era glacial. Eu não sei se tem... Bom, a gente tem que falar com o Sergião, né? Mas falar sobre a inversão Já conversei com o Sergião sobre isso. Dos polos também. Ele vai falar que é de 1000 e 1000 anos, só que tem um artigo da Nature Communication, que é de 2019, que eles fizeram uma estimativa que esse novo resfriamento, essa nova mini era glacial, poderia acontecer em 2150 ou já começando em 2025. Falei, pô, que janela, hein? Caraca, uma janelinha gigante. Mas uma chance de 50%. Ou acontece ou não acontece. Mas assim, citaram 2025, eu achei interessante, e estudos paralelos mostram que se isso acontecer mesmo, aí você fala, eu tô no Brasil, aqui tá tranquilo. Dizem que 60% da agricultura no Brasil pode ser prejudicada. Mas eu acho que é mais fácil, pela tecnologia leigo total, né? Já tô avisando pra ninguém achar que eu tô aqui conjecturando. Mas eu acho que hoje, com a tecnologia que a gente tem no mundo, é mais fácil combater
uma área do gelo do que combater o aquecimento global. Depende eu acho, assim, eu sou Em leigo teoria, também. se esquentar, você põe um laser no gelo, você Mas não tem derrete, laser, entendeu? mas é muita energia. Ué. Eu sei, mas a gente Eu acho estamos que cada vez mais chegando em pontos que a gente consegue fazer um grande A China tá solarzão, colocando entendeu? umas Um coisas sol, assim. tá fazendo Aham. tipo Eu acho um que é mais sol fácil do que subterrâneo. esquentar, entendeu? É isso que eu quero dizer. Não, Então, mas também no espaço. acho que os China. dois perigos que a revista Economist, previsões para 2025 apontaram relacionado a isso, é uma terceira guerra mundial geral inverno nuclear ou uma erupção desses grandes vulcões que existem aí mundo afora, que podem também jogar tanta fuligem na atmosfera que escurece a atmosfera. Então é claro que tem tecnologia, mas quando perguntam para o Elon Musk por que ele quer ir para Marte, ele fala, cara, a gente teve Primeira e Segunda Guerra Mundial, provavelmente vai ter a terceira. E a terceira não vai ser light igual as outras não, porque na segunda só os Estados Unidos usou arma nuclear. Agora tem um monte de gente que tem. Então ele cita a possibilidade da Terceira Guerra Mundial, ele fala dessa mini era glacial que pode estar chegando, e ele fala também da inversão dos polos magnéticos, ele chega a falar isso, e ele fala, não vai ter comida para todo mundo, então a gente vai ter que procurar outro lugar aí para plantar. Eu falo, meu irmão, plantar em Marte, né? São 1 milhão de pessoas que precisa, segundo ele. Imagina levar 1 milhão de pessoas para lá. Mais 1 milhão de toneladas de equipamentos. Falei, O Vingador do Futuro, aquelas colônias em Marte. Exato. O Ali. Vingador do Futuro tem a ver com essa história. Falando do Elon, como você tem acompanhado essa questão da galera rechaçando a figura dele Sim. e extrapolando, obviamente, para as empresas onde ele investe. A Tesla é uma. A galera estava vendo, eles estavam mudando, né, ali o stencil, né, as logos nos carros, trocando, botando que é Honda, tudo porque começaram a Os quebrar. caras estão quebrando, arranhando, né? Exato, diminuíram as vendas. Na Europa, assim, despencou as vendas de Tesla. E quem está se dando bem ali são os chineses, né? Com a sua Exato, frota. então, a gente tem interesse, o famoso cui bono, quem está se dando bem com isso? O concorrente está se dando bem, só que tem um detalhe aí. Eu creio que o Trump, apesar dele criticar muito a questão dos imigrantes ilegais, ele já estava olhando aquilo e pensando, cara, vou usar isso a meu favor. Como? Implementação de uma biometria geral para todo mundo que está circulando nos Estados Unidos. E agora o Departamento de Eficiência Governamental está criando dossiê sobre todo mundo que quer entrar nos Estados Unidos, que aí já está na máquina tudo que o cara publica nas redes sociais. Ao mesmo tempo, esses atentados contra proprietários de Tesla ou aos carros da Tesla, a Pam Bondi, que é a nova procuradora-geral, ela já falou que vai ser considerado atentado terrorista 20 anos de cadeia. Ó, eu acho errado isso. Eu acho que isso é usar uma situação que o cara poderia ser preso por dano ao patrimônio público para você implementar um estado ditatorial. Então, esse é um aspecto preocupante dessa destruição. Botaram fogo em fábricas, loja da Tesla, né? Verdade. Cara, processa o cara lá por incêndio criminoso, porque você chegar e falar 20 anos de cadeia, isso é atentado terrorista, você está pegando o ato patriótico americano que foi feito para os terroristas do 11 de setembro, você está aplicando ao cidadão comum. Eu acho isso altamente preocupante. Para onde que está caminhando? Porque daqui a pouco uma opinião, você fala, eu acho que o Musk errou nisso. Ah, você é um muskofóbico? Quer tomar 20 anos na cabeça? Entendeu? Aham. Você cerceia a liberdade de expressão também. Eles são muito... Porque a diferença entre você incendiar uma fábrica e você falar algo contra tá cada vez mais estreita ali, né? Então esse aspecto eu acho preocupante do que tá acontecendo. Eu acho legal pra caramba a empresa Tesla. Eu já dirigi Cybertruck, já aluguei Cybertruck, acho legal pra caramba. Acho muito maneiro. Mas assim, a gente tem que tomar cuidado com o exagero da luta contra certos comportamentos de não transformar, porque aí a gente perde a democracia, né? Porque aquele livro, famoso livro, né, Como as Democracias Morrem, você vai concluir que as democracias morrem quando você usa medidas antidemocráticas para tentar proteger a democracia, que é o que parece que eles estão tentando fazer nos Estados Unidos, né? Não Então, só lá, né? Qualquer coincidência, né? então, isso é uma coisa que a história já mostrou que não termina bem. E aí eu acho que o Musk e o Trump deveriam ser um pouco mais moderados nisso aí. Fala, não, mete uns 5 aninhos, pô, vai meter 20 anos,
Pera aí. Pode gerar uma outra reação também. É que assim... É preocupante. Clamor popular, né? É claro que eu acho isso errado, mas eu não conheço também a legislação penal americana. Mas eu acho que tá complicado isso. Deve ser também um pouco perigoso. do choque, só para também estancar um pouco. Pode porque, ser assim, também. Se você Uma for ver, propaganda. eles já colocaram meio que um fim, né, na estadia do Musk dentro do governo. Então, agora ele já está começando Ele a sair. já cumpriu o papel. Já instalou todas as inteligência artificial. Porque eu acho que o risco também, quando se torna sistêmico, tipo um ataque a alguma marca, sim, coisa do tipo assim... Tem que coibir. É porque assim, pensa, não faz mais seguro. E aí você, para proteger o espírito da expressão de você proteger esses americanos que estão botando fogo em carro, você está deixando o cara que tem um carro também numa situação complicada. Exato. Né? Então é sempre complexo. O que é bom é que esses carros, geralmente da Tesla, eles têm câmera em tudo quanto é lugar. Né? Então o cara que destruiu o carro sempre foi filmado. Né? E ele aciona quando chega perto. Né, que explodiram na frente do hotel. Ih, rapaz, essa história aí foi estranha, né? Altamente complexa. Vou dar um exemplo simples. O cara explodiu um carro, o cara era do exército americano, um soldado de tropa de elite, explodiu o carro lá, teoricamente se explodiu dentro do carro e morreu. Aí falaram que ele tinha brigado com a esposa e tal, tava chateado, aí ele explodiu o Cybertruck lá. Tudo bem que o Musk falou, aí vocês viram que o carro não explodiu todo, como é que o carro é resistente? Ele aproveitou para fazer o marketing. Aí eles falaram assim, não, esse cara, ele é do exército, né, um veterano, não sei o quê. Aí fizeram o teste de DNA e falaram, não, ele não bateu. Ué... Quem que é então? Não sei. E aí mostrou que, tipo, pela imagem da explosão, ele vira um pouquinho na hora que explode, então ele devia estar vivo e não morto, como imaginaram. Sim. Umas loucuras. Não, porque parece que ele tinha dado um tiro na cabeça, aí o carro depois explodiu. Aí mas não tem tiro, na hora que explodiu, ele estava vivo ainda, né? Aham. Então, assim, uma história mal contada. Qual é o propósito? Eu não sei. Não sei qual é o propósito dele, ou se alguém... Ou se ele forjou a própria morte e fugiu, porque tinha algum... Aí já é roteiro de filme. Mas Estados Unidos tem essas paradas, né? Tem, roteiro de filme, né? Como você vê esse outro lado, por exemplo... acho que tá para muita surpresa das pessoas que votaram no presidente Lula, por exemplo. E talvez pela condição que ele pegou agora, com o que o mundo está acontecendo, também é uma situação nova, talvez, né? Mas nos últimos 2 meses, né, depois que começou a taxação, a guerra das tarifas, não à toa, soltaram, por exemplo, 3 vezes o presidente Lula falando de livre comércio, né? Então, assim, meio... Nossa, né? Você é neoliberal? E ao mesmo tempo... Teve esse encontro agora na Rússia, né, que é bastante relevante e que foi muito comentado sobre o Lula dizer sobre a retomada de sonhos com o presidente Putin. Como que você vê esse outro lado, que é o lado que está se montando para ser um enfrentamento, né? Ou pelo menos para ser uma... só não faz tanta besteira não, porque a gente também está aqui montadinho, tá? Como é que você vê esse segundo eixo? Então, a gente não pode esquecer que o Brasil estava muito mais... dando moral para a Ucrânia do que para a Rússia, né? Com aquela ideia sempre de defender o mais fraco, né? Que a gente muitas vezes vê na mídia ou em quem tem uma visão um pouco mais progressista, né? Que é sempre, não, o mais fraco está sempre certo, o mais forte está sempre errado. Como no caso de Israel e Palestina. Israel é o ditador do Oriente Médio que oprime a Palestina. Então, ficou uma situação complicada para o Lula, né? Como é que ele retoma essa conversa com o Putin depois de ele ter se posicionado ali favoravelmente à Ucrânia muitas vezes. Mas eu creio que esse retorno do Trump, ele, em algum momento, ele vai virar uma coisa insustentável para a atual situação brasileira. Eu creio que assim como o Trump, talvez, dentro de uma teoria altamente especulativa, conseguiu colocar um representante no Vaticano, em breve ele vai botar um representante aqui. Ainda que seja um cara aparentemente contra ele, dentro de um jogo aí mirabolante. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que o Trump está bolando já emplacar o seu campeão em 2026 aí. Que ele tem muito interesse nisso. Eles falaram com todas as letras, né? A América Latina é um quintal, né? Ele tem que proteger, né? Até a doutrina Monroe, né? Doutrina América para os americanos, né? Então, China sai fora, Europa sai fora, isso aqui é nosso. Eles têm essa doutrina desde os anos 1800. Fora que a gente está localizado num lugar muito estratégico do mundo. Você viu no mapa do IBGE?
bem no meião a gente ficou. Isso aí todos os países fazem, né? Mas é muito legal. Certinho. É engraçado, né? Eu queria ter aprendido assim, mas ia ser meio ruim, né? Olhar pra Antália. Um monte de água em volta, né? Parece. Já acostumamos, né? Mas a gente Não, poderia, né? Poderíamos. Entra até um negócio, porque o Trump está tentando fazer o famoso reshore, né? Que é trazer as indústrias de volta. O objetivo oficial das tarifas é isso, né? Sim. A gente quer que você produza aqui dentro. Mas você teria uma taxa mais reduzida, que é o cabo de Exato. guerra americano. Isso Exato, essa que é a briga, né? Se você produzir aqui dentro, você não vai pagar taxa. Se trouxer de fora, vai pagar. Então é melhor tu voltar para casa, né? Volta para casa. Então é o reshore, mas eles têm também o nearshore e o friendshore, que é, se não é aqui dentro, tem que ser perto e tem que ser com amigo. Então o Brasil, ele figura muito, muito importante nessa estratégia. Sem falar que a gente tem boa parte dos minérios que eles vão precisar, não só para o retorno das indústrias nucleares americanas, que eles vão precisar fazer isso, mas também para as baterias, né, dos carros elétricos que o Musk tanto precisa, tanto que o Musk está comprando muitas terras aqui pelo Brasil, né? Então, entra uma outra coisa que, como eu citei, esse negócio de trazer as indústrias de volta, tem que ter mão de obra. Mas ele mandou embora os imigrantes, né? Quem que vai fazer esse trabalho? Você assistiu aquele documentário, acho que é da Netflix, ou Indústria Americana? Não. Chegou. Eu sei qual é, mas não assisti. Indústria chinesa, né? Trabalhando dentro dos Estados Unidos lá. Então, qual que é a grande... Recomendo, tá, galera? Bem legal. O que eu acho que já, tipo assim, americano, tira o seu cavalinho da chuva. Ele não vai gerar emprego. Vai ser renda básica universal para os caras. Quem vai fazer o trabalho serão as máquinas. É o Optimus do Musk mais a inteligência artificial. A renda básica para girar a economia e consumo. Tipo uma mesada, né? Que é você não vai ter nada, mas vai ser feliz. E o crédito de energia que eles falavam lá nos... Eu não fiz o link. Esse cara que eu citei, Joshua Hadelman, que foi preso porque participava do movimento tecnocrático, depois foi partido do crédito social, é o avô do Elon Musk, pô. É o avô do Musk. O Joshua Hadelman é pai da May Hadelman, que virou May Musk porque casou com Elon Musk. Então esse cara é o avô dele. E ele com certeza herdou essa visão de mundo tecnocrático. Aí, você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.